Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Mira do Guerreiro. O SAMU, muitas das vezes, é a primeira esperança em situações extremas. Por trás da sirene existem decisões rápidas, preparo técnicos e histórias que marcam quem vive o socorro todos os dias. Eu sou Renata Henriques, aqui ao meu lado o jornalista Felipe Melo e aqui hoje para conversar com a gente a enfermeira Marcela Gatti e o doutor médico Pablo Machado, que vai bater um super papo aqui com a gente. Afinal de contas, é o SAMU em ação, verdadeiros guerreiros da vida real. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo, doutor. Obrigada. Pablo, muito bem-vinda, a enfermeira Marcela Gatti. Gente, vamos conversar um pouquinho, né, a respeito. Muita gente fica, gente, como que é o SAMU, como que funciona o SAMU? Vamos lá, a primeira pergunta, quando a sirene toca, o que passa na cabeça de vocês? Doutor Pablo. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeira impressão para a gente é uma vida que precisa ser prontamente resgatada, né? Atendida. Então, para a gente é um tempo de ouro, a gente chama de tempo de ouro. Temos de 3 a 5 minutos máximo para poder sair e se deslocar até o local da ocorrência. Então, é uma adrenalina danada, né, Gatti? É verdade. E é um misto de adrenalina e emoção, porque para a gente um sentimento de dever cumprido. Vocês sabem o que espera no geral? Na verdade, nós nunca sabemos. Cada ocorrência, a gente fala que é um Kinder Ovo, é uma caixinha de surpresa, porque o SAMU atende de bebês nascendo até o último estágio de vida, onde as pessoas morrem. Então, a gente está sujeito a pegar todos os tipos de ocorrências, clínicas, traumas, às vezes falsas ocorrências, né, que às vezes o solicitante liga dizendo que é uma coisa e na hora a gente chega é outra completamente diferente. Então, a gente tem que estar sempre estudando. O conhecimento técnico-científico ele é fundamental, porque a gente acaba tendo que saber um pouquinho de tudo. Né? Porque a gente não sabe, pode ser um bebê nascendo, um idoso altamente grave, um acidente de trânsito, que pode ser um carro ou múltiplas vítimas, então a gente está sujeito a lidar com todo e qualquer tipo, ou uma simples dor de cabeça, então a gente não sabe o que espera. Aliás, você falou de casos que às vezes não são nada, não tem nada a ver, inclusive não são chamadas sérias, né? Eu estava vendo o balanço deste ano, de 2025 do SAMU, 16 mil trotes foram passados para o SAMU. É inacreditável isso, né? É um absurdo. Existe um protocolo ou as decisões são tomadas ali na hora, no momento da ocorrência? Então, todas as intervenções são em base de protocolos. Né? Então, assim, um AVC, a gente tem um protocolo que a gente abre o protocolo roxo, que é um atendimento, a gente tem um tempo hábil para esse atendimento ser finalizado. E como que começa a contagem? Desde da abertura do chamado da ocorrência até a entrega do paciente no hospital. Então, a gente chama de uma hora ouro, entendeu? Que a gente tem que resolver toda a problemática do paciente. Agora, muita gente não sabe que existe um SAMU, porém, vários tipos de equipe. Tem a moto do SAMU, Isso. tem a ambulância com menos equipamento e tem uma ambulância super equipada, que é um verdadeiro UTI, CTI móvel, né? Então, explica isso. Para cada chamado, qual é que vai? Como é que é? Isso daí é de acordo com o atendimento. O pré-atendimento é quando a pessoa liga pedindo socorro. Como que funciona isso? Então, quando você liga para o 92, você passa por uma triagem, né? Você faz o primeiro atendimento, né, que é o telefonista, ele depois se encaminha para a triagem, que é o serviço de a triagem rápida, e encaminha para o médico para poder fazer a entrevista. Todo esse trâmite ele tem um tempo.
E um tempo que nunca extrapola de 3 a 5 minutos. É muito rápido. E de acordo com a triagem feita pelo médico, que é um médico regulador, ele vai determinar qual ambulância que vai seguir para essa ocorrência. Exemplo, uma ocorrência vermelha, que é classificada como vermelha, um acidente vascular encefálico, um traumatismo crânioencefálico, é considerado vermelha. Ele prioriza a motolância, que é de intervenção rápida, que consegue passar em locais mais confinados, em trânsito, que aqui no Rio de Janeiro é um absurdo, e também a UTI avançada, que é a nossa que a gente trabalha. Agora, uma questão hoje que o Rio de Janeiro vive, que todo mundo sabe, essa situação da violência, facções criminosas, tudo isso. É o local, quando vocês recebem um chamado, vamos para o local tal, por exemplo, isso aumenta o nível de tensão de vocês, dependendo da área? Demais, né, Gatti? Muito. A gente fica muito apreensivo, né? Porque a gente está envolto de um complexo. Hoje em dia, o Rio de Janeiro virou um complexo, né? Mas, graças a Deus, nós somos bem recebidos em qualquer área do Rio de Janeiro. Qual foi a ocorrência mais impactante aí na carreira de vocês? Aqui no Rio de Janeiro. No sentido de violência. De violência. De violência, eu já fiz uma manobra de um paciente que infelizmente veio a falecer, um jovem que tinha depressão. Quando nós chegamos lá, ele tinha se enforcado, né? E sendo que quando nós ligamos, o solicitante não avisou que era dentro da comunidade, né? Uma determinada comunidade aqui no Rio. E quando nós chegamos lá, nós fomos abordados por vários criminosos com roupas militares do Exército. 3 à nossa volta, um círculo com um fuzil na nossa cara. Então, querendo ou não, assim, não tinha, assim, pelo tempo que ele estava lá, não tinha mais o que ser feito. Mas por uma conduta ética e também sob pressão, a gente acabou tentando fazer manobras nele, mas não tinha o que fazer. O familiar entendeu, agradeceu, mas assim, é muito ruim, né? Ninguém estuda, né, para lidar com vidas e claro. lidar com uma situação que foi uma surpresa. A gente chegou lá e tinham 3 fuzis apontados para o nosso rosto. Doutor Pablo, agora já aconteceu alguma... Enfim, vocês receberam um chamado, aí vai para o alerta, digamos, vermelho, e tudo tinha para... Tipo, a coisa vai ficar feia, possivelmente a gente vai encontrar óbito. E com o atendimento de vocês, mudou tudo, teve um outro desfecho. Então, não foi propriamente dito como assim, nessa dinâmica. Mas entrou pra gente como um óbito, né? E geralmente um óbito também é classificado como uma urgência. Chegamos no local, né? Fomos abordados pelo solicitante. E ele confirmou que era um óbito, o paciente foi um suicídio, por arma branca, e quando adentramos ao local, o próprio paciente atendeu a gente na porta. Então virou uma coisa hilária. Calma aí. Ressuscitou. Gente, vamos lá, gente. Como é que é? Pra gente entender exatamente essa história. Bem, né? Aí nós perguntamos, sim, viemos atender essa pessoa, e ele falou, essa pessoa sou eu. Aí eu perguntei, o senhor pode abrir sua camisa, por favor? Que ele estava com uma camisa de botão, aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque foi informado que o senhor tinha atentado contra a sua própria vida com uma arma branca. Aí ele virou para mim e riu e falou, se eu tivesse feito isso, você chegou tarde. Mas eu estou aqui vivo e perfeito. E quem fez essa ligação? Algum trote. E virou ficou uma coisa hilária, porque foi ele morava num complexo, né, de quartos, e os vizinhos deles eram angolanos. Então ele não entendia muito bem português e chamaram o SAMU porque ele estava cantando dentro do quarto. E achava que ele estava tentando contra a própria vida. Aí o próprio angolano falou, eu perguntei, indaguei, mas você viu? Ele falou, eu olhei pela flecha da porta e eu vi que ele estava com uma faca no peito. E que, aliás, não é muito habitual, né? Prática de suicídio com arma branca, né? Não é muito habitual. Na verdade, possivelmente ele devia estar com algum objeto fingindo de microfone quando o rapaz...
E depois a gente Olhou. virou uma coisa hilária, né? Depois que passou a atenção, a gente brincou e até o próprio paciente falou, vocês chegaram tarde, mas eu não atentei contra a minha Agora, própria vida. como manter... Eu já vi, gente, aqui tanto a enfermeira Marcela quanto o doutor Pablo atendimento real. E eles mantêm muita calma. E como manter essa calma, essa frieza em momentos caóticos? Como que é isso? Na verdade, desde a faculdade, a gente tem um aprendizado que você tem que manter uma postura ética e, assim, dentro do conhecimento que a gente tem, é diferente do leigo. Então, a gente, ao chegar e avaliar o cenário, a gente mais ou menos já entende o que está acontecendo, o que pode acontecer. Já faz uma leitura Então, dentro desse do cenário, e nós somos equipe. Se a gente se estressar, a gente desconcerta e acaba distraindo o outro colega e ele acaba ficando nervoso também. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer salvar a vida de uma pessoa, a gente acaba passando uma segurança para o familiar que está ali, né? Até para a gente poder ter um raciocínio melhor dentro da clínica e da conduta que nós temos E que essa tomar. pergunta que eu vou fazer é para você mesmo. Muita gente não entende o trabalho da enfermagem dentro desse serviço de urgência. Porque parece que tem equipes do SAMU que Sim, vai sim. apenas o enfermeiro com um socorrista. Exatamente. Então fala um pouquinho aí desse trabalho. Então, dentro daquilo que você colocou, né, que tem várias equipes da moto, nós chamamos de motolância, né, a equipe da moto, que é conduzida por um técnico de enfermagem e um enfermeiro, que, como ele falou, eles vão à frente para poder avaliar o cenário e ter um acesso mais rápido que a ambulância, até por questão de trânsito e tudo mais. Temos a ambulância básica, que é a mais simples, que vai o técnico de enfermagem e o condutor, que também é socorrista, ele tem o curso de APH, que é para ser socorrista. Para situações mais simples, a ambulância intermediária, que é o condutor, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, para situações intermediárias. E a ambulância avançada, que é uma UTI móvel equipada, que é o médico, o enfermeiro e o condutor. Dentro dessa situação, é importante na ambulância avançada, que é a nossa, por ter um grau de complexidade maior, ser tripulada por um enfermeiro. E o médico, até porque ele vai dar o diagnóstico, a conduta, se precisar fazer uma medicação, né, com a complexidade maior, traçar determinadas condutas, né, mesmo. Então, tem que ter o enfermeiro e o médico. Tem determinados procedimentos que o técnico de enfermagem não pode realizar, já que o enfermeiro realiza. E a diferença do socorrista, né? Porque muito se fala no socorrista. Todos são socorristas, ou é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ou o técnico é o socorrista? Como que é esse termo? Todos são socorristas, Sim. mas cada um tem sua função sim. determinada ali específica na ambulância. Entendeu? E como a Gatti estava explicando, o serviço de cada um tem seu serviço essencial, mas a gente é uma equipe. Então, assim, a equipe, ela sempre passa por treinamento. Nós temos um treinamento que são periódicos, constantes, em cima de todas as patologias, qualquer patologia que você descrever, qualquer tipo de acidente. Nós temos a ambulância que é chamada a ambulância de desastre, que atende qualquer tipo de desastre que aconteça no Rio de Janeiro. Ela foi empenhada agora no dia do incêndio no shopping. Tijuca. Da Nossa ambulância de desastre foi. Então, assim, o SAMU, ele passa por todos os profissionais, eles passam fortemente por treinamentos a cada mês. Então, assim, são obrigatórios. Então, assim, a gente passa por um treinamento, treina com materiais da ambulância, tem que saber, já quando chega para trabalhar no SAMU, tem os cursos que são obrigatórios, então a gente são altamente capacitados. Quer dizer, então quando se chama o SAMU, com certeza a gente está bem amparado. Exatamente. Né? Não, inclusive o SAMU tem uma característica, por esse atendimento emergencial no dia a dia, que eu comparo, por exemplo, você sofreu um acidente na rua hoje, em determinadas situações, de um politraumatismo, essas coisas, que muita gente fala, tipo assim, eu vou para um hospital particular, há certo tipo de atendimento que, sendo você num hospital de emergência pública, os médicos estão muito mais acostumados com essa rotina de atender, até em casos de baleados, em casos de acidente de carro. Muitas vezes eu conheci um diretor médico do Quinta D'Or,
por sinal policial militar, que ele mesmo dizia, olha, por exemplo, tiro de fuzil, se eu for baleado na rua, eu prefiro ser atendido numa emergência pública, que está acostumado com esse tipo de tratamento, do que de repente num grande hospital. Mas eu queria saber uma curiosidade, vocês lidam com aquele momento de tensão emocional máxima da pessoa, ou da família que está em volta do paciente que pede aí o socorro, né? Muitas vezes vocês têm problemas com esses familiares, esses amigos, de querem dar palpite, de querer pressionar de alguma forma. A gente palpiteiros, os famosos palpiteiros. Pelas caras dos dois, eu já percebi que tem como a gente é uma equipe, né, e a gente já se conhece trabalhando, a gente sempre a prioridade é a equipe. A gente tem que preservar a equipe. Não adianta a equipe ficar exposta, porque a gente não vai conseguir dar um atendimento na sua totalidade. E quando a gente chega numa situação dessa, né, Gatti, que a gente vê que é um local que está tendo conflito, a gente procura sempre remover de imediato o paciente. Entendeu? Mesmo que não haja necessidade, a gente remove o paciente para preservar a equipe. Porque tem lugares que são conflitantes. Vou dar um exemplo. Entrou uma ocorrência para a gente, uma senhora idosa de 100 anos que apresentou uma queda da própria altura na Avenida Brasil. Aí eu lhe pergunto, quem é uma idosa? Na história que você já, né, com o passar do tempo, que você vai ver uma idosa que vai estar caminhando na Avenida Brasil de 100 anos. Você já realmente, sabe que é uma coisa que é uma coisa completamente atípica. E por falar em situações atípicas, devem acontecer várias situações. Tem alguma aí que vem à mente de vocês e que vale a pena contar a história pra gente? Eu tenho duas, na verdade. Uma que nós fomos chamados para um acidente, para um paciente com insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão. Então a gente desce já com vários equipamentos, oxigênio, um monte de coisa. E quando a gente chegou lá, quando nós chegamos lá, o paciente estava sentado, tomando cerveja, fumando cigarro. E falou assim, não, tô bem, tô ótimo, já melhorei. Senta aí, toma aqui, quer tomar um pouquinho comigo? Gente, que isso? E a gente chegou com todos os equipamentos e ele estava assim. E de uma outra situação, que era um morador em situação de rua, estava na rua dormindo, mais ou menos nesse horário da tarde, e ligaram pra gente dizendo que tinha um óbito lá. Sendo que a pessoa solicitante não abordou, viu? Ele quietinho lá, disse que morreu. E quando nós chegamos também com um monte de coisa... Imagina! A gente abordou, aí ele acordou e ainda ficou revoltado. Pô, tô dormindo, me deixa dormir, que não sei o quê. Tipo assim, várias situações. Agora, eu sei de uma história... que isso daí nos bastidores, o doutor Pablo tá me contando. A história de um tal de um galo. Traz essa história para nós, doutor. Isso difundiu por todas as bases, né? Entrou uma ocorrência que era um paciente que necessitava de atendimento de urgência, e a solicitante ligou diversas vezes solicitando que fosse atendida, e o médico regulador empenhou a motolância e mais uma UTI avançada, que é a USA. E ao chegar no local, a solicitante abordou, né, na entrada da residência, e encaminhou a equipe para a sua área de lazer, que é o quintal da sua casa. E quando chegou lá, ela se deparou com um galo. Gente, quer dizer, o paciente era o galo. E aí, qual foi a reação do socorrista, da equipe? Foi tirar foto e mostrar para a central, porque a gente tem que registrar, todos os atendimentos tem que ser registrado, que era a ocorrência, era um galo, e o galo estava em perfeitas condições, né? Gente, o que é isso? Ela queria um atendimento pro galo. Mas vem cá, não paga uma multa, não tem isso, porque isso aí não caracteriza um tipo de trote. Porque, de certa forma... Infelizmente, a equipe, como a equipe ela é treinada o tempo todo, a gente se depara também com a abordagem de forma global. Então, quando a gente entra na residência, a gente começa o atendimento desde a abordagem na entrada. Sim. E eles identificaram que a solicitante tinha uma problemática alguma coisa psicológica, entendi. Então, e às vezes dá o nome do animal como se fosse o nome de uma pessoa. Eu mesmo, eu tenho 2 cachorros com nomes de pessoas, e mais a gata. A gata é Natalia. Então já pensou ligar? Olha, a Natalia tá aqui passando mal. A gente vai entender por aí que Natalia é uma pessoa. Os atendentes do SAMU, evidentemente, são treinados, a gente sabe disso, mas tem que ter
digamos assim, um preparo para interpretar, né, na hora da chamada qual é realmente a consistência do pedido de socorro, e também tipo de atentar identificar se ali tem alguma coisa que não está batendo uma coisa com a outra, porque deve ser complicado esse serviço. Essa triagem é feita pelo médico, né? O atendente, ele pega, o que ele faz no primeiro atendimento? Ele recebe a ligação. Então ele pega a informação de endereço tudo completo e passa e direciona para o médico para fazer a triagem. Então o médico já tem expertise de acordo com o solicitante, né, de ver se é uma urgência em andamento ou um simples trote, ou não, o médico ele ali também funciona como um atendimento. De forma não presencial, mas ele direciona, olha, isso aqui não é uma urgência, vocês podem solicitar um atendimento ambulatorial, e isso também é um serviço que é essencial do SAMU. Olha, nós vamos para os comerciais agora, mas antes eu quero saber o seguinte: acontece da pessoa de repente ligar e o caso ser de tipo o grau de urgência mesmo, e o próprio médico que atende ali, que faz a triagem, ajudar numa manobra. Mas daqui a pouquinho vocês respondem. Tá jóia. Não sai daí não, que a gente volta com Na Mira do Guerreiro já já.